hoje a minha convidada é Solange Mello, que é psicóloga e vai conversar com a gente sobre algumas doenças da emoção. Ela vai contar pra gente como essas doenças, as causas de algumas dessas doenças, como tratar essas doenças. Deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Vocês já tiveram algum vampirinho do lado de vocês? Não é que eles querem sugar seu sangue, não. Eles querem sugar, mas não é o seu sangue. Vampirismo, egocentrismo, pessoas invejosas. Essas são as doenças da emoção. E ela sabe falar muito bem disso. Vai explicar para a gente direitinho tudo que a gente quer saber sobre isso. Ou quase tudo, né? Vamos ver se o tempo passa. Mas aí não tem problema, né, Solange, que eu te convido outra vez. Com certeza. Tudo bem? Obrigada, querida. Muito obrigada pelo convite. Veio prestado do seu programa. Olá para o pessoal que está assistindo a gente. É uma honra estar aqui. Muito obrigada. Viu? De nada. Eu acho que o pessoal também está feliz da vida de ter recebido você aqui, viu? Porque, menina, muita gente não sabe. Não sabe. Não é? Não sabe. E eu sempre digo que o conhecimento é poder. Quando a gente sabe, quando a gente conhece as coisas, a gente se defende melhor. E a gente fica menos vulnerável, né, às coisas que estão à nossa volta e que podem prejudicar a gente. Né? Agora, é verdade. Agora, Solange, existe uma forma, bom, tem que existir, senão como a gente vai fazer, de lidar com algumas dessas pessoas? Tem. Então, assim, quando a gente, falando no caso dos vampiros, né, você está falando... No caso dos vampiros, quando a gente... Ah, não vou deixar você falar, não. Será que eu deixo ele curiosa? Será? Gente, olha só. Um minutinho. Ela vai falar sobre... Vamos começar falando sobre vampirismo. A gente volta já. Takahashi Macedo, muito obrigada mais uma vez. Na clínica odontológica Takahashi Macedo, a equipe tem como base as novidades tecnológicas que deixam os tratamentos mais eficientes e menos traumáticos, além de contar com uma psicóloga que presta consultoria e ajuda a pacientes que sofrem com ansiedade. Uma equipe multidisciplinar de doutores que executam desde simples limpezas bucais até procedimentos cirúrgicos mais complexos, como os de transplante ósseo, bem como finalizam implantes em até 48 horas. Sob a direção dos doutores Arnaldo Takahashi e Luiz Macedo, a clínica conta com profissionais especializados e registrados no Conselho Federal de Odontologia, sendo alguns pós-graduados, mestres e doutores em suas áreas. Seja qual for sua necessidade, visite agora a clínica odontológica Takahashi Macedo. Voltando, todo mundo curioso, né? Vai explicar agora. Solange, então me conte, eu perguntei para você sobre... os vampiros emocionais. Eu quero saber, a primeira coisa que eu quero saber disso, como que a gente, vamos mudar um pouco, como que a gente reconhece algum vampirinho assim do nosso lado? Olha, o vampiro, ele normalmente, quase sempre, ele é muito sedutor. Ele é uma pessoa muito agradável, uma pessoa que tem uma eloquência verbal muito grande, então ele fala muito bem, ele se comporta muito bem, ele fala para você o que você quer ouvir. Ele é aquela pessoa que está sempre presente, sabe aquela pessoa que você sabe que você pode contar com ela? Aquele amigo, né? Amigo entre aspas, claro. Mas é aquela pessoa muito solícita, que te elogia, que te dá força, que está sempre presente na sua vida e que sutilmente ele faz com que você ache que você não consegue viver sem ele. Sem ele, exatamente. Né? Que ele é uma figura fundamental na sua vida. Então é aquele amigo indispensável, é o melhor amigo que você tem. Né? E na realidade ele faz isso com que intenção? De te deixar dependente dele e por via dessa dependência ele tirar tudo aquilo que ele quer de você. Né? Aí você pode perguntar, mas o que ele quer de mim? Tem alguns que querem o dinheiro, né? Então a gente tem casos de mulheres que foram abordadas por homens, que se mostraram aquele príncipe encantado no primeiro momento e que com o tempo foram tirando coisas dessa mulher, né? Sempre naquele papel de vítima. Eu estou precisando de uma ajuda, será que você pode me ajudar? E sempre jogando com afeto, sempre jogando com carisma e com a sedução. Ele pode tirar o quê? A sua energia vital. Sabe aquela pessoa, Malu, que você, às vezes um amigo, né? No caso um amigo, aquela pessoa que você está com ela e você sente, você fica bocejando, você se sente mal na presença dela, você sente que
que tem alguma coisa ali que não está funcionando direito. Sabe quando você entra num ambiente com algumas pessoas e você se sente mal, né? Você fala, mas eu não sei porquê, mas eu não estou me sentindo bem com essa pessoa. O vampiro, ele vai te sugando, então ele quer informação sua, ele quer amor seu. Mas você fala, bom, mas o que tem de errado nisso? O errado é que ele pede, ele recebe, mas ele não dá em troca. Então, qualquer relacionamento saudável é a troca, né? Então, numa amizade, há a troca. Mas, Solange, eu conheço, ou então disfarçado, mas assim, eu tenho uma ideia eu conheço uma pessoa que as pessoas já conversaram, algumas pessoas entre si assim, já se falaram, assim, fulano é um vampirinho, não é? Sabe? Sim. 3 pessoas conversando. Sim. Mas assim, dentro disso que você está falando, é uma pessoa que se dá. Sim, ele dá com a intenção de conseguir alguma coisa. Ele poderia até dar mais, mas ele não dá. Ele dá o mínimo para conseguir o máximo da pessoa. Entendi. Então, tudo que ele faz, sabe aquela expressão, a pessoa não dá ponto sem nó? Tá. Então, assim, tudo que ela faz é já planejado. Já planejado para conseguir alguma coisa. Agora, é uma doença. É uma doença. É uma doença, não deixa de ser uma doença. O vampiro, eu digo que ele, na realidade, ele não é que ele seja uma pessoa ruim, uma pessoa má. Ele é uma pessoa que sofre, né? É aquela criança narcísica que acha que tudo é para ele, né? E que faz de tudo para conseguir as coisas. E isso tem a ver com vários, até chegar a isso, tem muitas causas, infância ou... Sim, a educação, a forma como ele foi educado, né? Os exemplos que ele teve em casa, o exemplo do pai, o exemplo da mãe, né? Aquela coisa dos fins, sabe aquela frase, os fins justificam os meios? Sim. Né? Então eu quero uma coisa, então vale tudo para eu conseguir aquela coisa que eu quero. Tá. E a gente sabe que não é assim. A gente tem que ter uma coisa chamada ética. Então nem tudo é possível, nem tudo é aceitável, nem tudo a gente deve fazer. Então a gente tem o nosso desejo, a nossa vontade, ok. Mas será que isso que eu quero conseguir vai de encontro ao direito do outro, né? À liberdade do outro? Então, tem gente que diz assim, não, os fins justificam os meios. Então, eu quero uma coisa, eu faço de tudo e passo por cima de quem quer que seja para conseguir essa coisa. Rapidinho, eu queria que você me falasse uma forma de lidar com... Agora, gente, pelo amor de Deus, não vai sair o povo aí achando também que todo mundo... Não. Vampiro, não, né? Assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Sim, porque assim, nem todo mundo que é muito solícito, muito amável, muito sedutor é vampiro. Porém, exatamente. Todo vampiro é assim. Porque se ele não for assim, ele não conquista. Senão ele não conquista, ele não conquista a confiança da pessoa, né? Ele não faz com que a outra pessoa baixe a guarda, né? Para ele poder atacar. Agora, e a forma de lidar com... Olha, isso é muito importante, Malu. Se você puder, fuja dele. Né? É melhor, tenha o menos contato possível, não abra a sua vida para ele, não passe informações suas para ele. Muito bem. Mas você pode falar, bom, mas não dá para não fugir. Porque às vezes o vampiro está dentro de casa. Às vezes é sua mãe, né? Aquela pessoa lamuriosa, que só reclama, que só quer receber, só quer receber. Às vezes é o marido, às vezes é o filho. Né? Aquele filho que fica em casa e não faz nada e só quer receber dos pais e ainda reclama. Às vezes é o chefe, né? Às vezes é o irmão. Então você fala, bom, então como é que eu vou romper o relacionamento com essa pessoa? Não. Mas aí tem uma outra possibilidade de não se deixar envolver. Que eu sempre falo, blinde-se. Né? O que é se você se blindar? É você colocar uma proteção para que o que vem dele não te atinja. Você fala, como é que eu faço isso? Não acredite em tudo que ele fala, né? Não ceda às chantagens dele, não ceda às pressões dele, né? E não fale da sua vida para ele, não abra a sua vida para ele, porque quanto mais informação ele tiver a seu respeito, mais ele vai ter argumentos para manipular você. Vamos falar então agora de egocentrismo. Egocentrismo, eu adorei. É ótimo, né? Vamos dar uma característica... As características de uma pessoa egocêntrica. Só que é assim, gente, sempre tomando muito cuidado de não achar que vai se sair por aí fazendo avaliação das pessoas, né? Claro. A coisa não é por aí. Nós estamos falando aqui, estamos conversando com uma psicóloga, isso aqui é profissional, né? Não dá pra gente fazer assim. Sim. Ela passa umas características, você vai ter que olhar, saber se é isso, não é assim. Porque né? Não são coisas isoladas. Não são coisas isoladas, é um todo, exatamente. É o todo. O egocêntrico
Ah, e o egocêntrico é uma figura, né? Porque assim, é diferente do egoísta, né? O egoísta é aquela pessoa que quer as coisas só para ela, né? Ela até identifica que tem uma outra pessoa ali do lado, mas ela quer toda a atenção da mãe para ela quer toda a atenção do grupo para ela quer, enfim, tudo para ela. Isso é o egoísta. O egocêntrico, né, ele não entende que existe uma outra pessoa. Então só existe ele. Ele é o umbigo do mundo. Então tudo gira em torno dele, né? Eu gostei muito, gente, eu adorei o exemplo do horário, que marca o horário. Do horário. Fala. Então Fala, assim, a gente estava falando. Sabe aquela pessoa que marca, por exemplo, um compromisso com você às 3 horas da tarde? E aí ele chega às 4h30, achando que chegou às 2. Aí você fala, mas olha, a gente marcou às 3, já são 4h30. Fala, olha, mas é que eu tive um compromisso e não deu para chegar aqui às 3 horas. Então eu estou chegando agora às 4h30. Mas nós já tínhamos marcado? Mas a gente marcou. Falei, mas não deu. Não estou chegando agora? Já mas você não podia ter me ligado para dizer, para me programar, para eu me programar? Não, mas qual é o problema? Você está fazendo drama. Eu não estou aqui. Ai, é assim mesmo. E aí ele fica no papel da vítima. Assim mesmo, que você está sendo dura demais, que você está sendo rígida demais, que na realidade você está exigindo demais. Ele está ali, ele chegou, né? E na verdade fazem sempre. E fazem sempre, né? E fazem cena sempre, né? Então ele é muito dramático. Então assim, ele acha que você tem que estar não só às 3 horas esperando por ele, mas às 3h30, às 4 horas, às 4h30. Se ele chegar às 10 da noite, você tem que estar ali esperando, né? Sabe aquela pessoa também que chega em casa, pega o controle remoto e ela fica mudando de canal e ela para onde ela quer. Detalhe, ela não está sozinha na sala. Então todo mundo tem que ver, todo mundo tem que assistir aquilo que ela quer assistir. Não importa o outro. Outro exemplo, Solange, vamos dar um outro. Olha, o egocêntrico, ele não sabe ouvir não. Então assim, é aquela pessoa acima do bem e do mal. Então, ok, estamos dirigindo, existe um sinal de trânsito, existe uma faixa de pedestre, certo? O sinal tem uma função e a faixa de pedestre tem outra função. Muito bem. Ele fala, não, mas eu estou atrasado. Então ele para em cima da faixa de pedestre e fica olhando para ver se vem e ele vai. E aí o pobre do pedestre que tem que atravessar, tem que fazer, né, malabarismo para poder. E se esse pedestre ainda reclama, tá ferrado, tá porque ferrado. ele acha que ele tá certo. Porque ele fala, tá reclamando, tá neurótico, seu isso, seu aquilo. Quer dizer, ele não entende que a faixa de pedestre é para ser respeitada. Porque quando ele desce do carro, ele vira um pedestre. Mas essa é a minha dúvida, não entende mesmo? Olha, eu não posso dizer em todos os casos, mas eu já atendi algumas pessoas assim. É uma falta de consciência muito grande. Né? Não mais, é sempre o mais. Né? Quando você questiona, mas por que você fez isso? Né? Por que você estava com o controle remoto e a sua mulher falou, não, mas eu também quero ver. Não, mas ela vai para outra televisão, eu fico aqui nessa. Não, mas essa é a maior, essa é a melhor. Né? Porque uma coisa é revezar. Então um dia eu fico nessa televisão, na outra você vai, depois a gente troca. Né? Tá. Ceder, não sabe ceder. Os motivos pelos quais podem vir de infância, tratamento pai-mãe, exemplos de dentro de casa também. Falta de limite, né? Porque assim, a gente nasce egocêntrico. O bebê, ele chora, ele tá, por exemplo, tá sujinho, né? Ele chora. A mãe vai lá, vê, troca a fralda, tal. Ele tá com fome, ele chora. A mãe vai lá e amamenta. Né? Ele tá com cólica, ele chora. Então a mãe vai lá e cuida. Enfim, ele tá com algum desconforto ou ele quer alguma coisa, ele chora. E a mãe? E a mãe, a avó, a babá, a tia, todo mundo que está ali em volta dele, vai lá e supre a necessidade dele. Só que esse bebê, um dia ele vira criança, e depois ele vira adolescente, e depois ele vira adulto. E qual é a função da família nessa hora? De educar, né? Então, assim, aquela criança que vai para a escola, e a escola é um ambiente maravilhoso para ensinar a criança que existem outras crianças além dela. Sim, vai ter que aprender a dividir. Vai ter que aprender a dividir. E aí essa criança chega na escola, começa a bater em todo mundo, porque ela quer o brinquedo, ela quer tudo para ela. E aí o que a professora faz? Mostra para ela que não é assim. Isso é o ideal. Só que a família tem que fazer isso em casa também. E a gente vê muita família, isso é muito triste, jogando para a escola a responsabilidade de educar.
Solange, na verdade, eu acho que a gente está vendo em maior número agora de famílias exatamente fazendo isso. Exatamente. E não é a consciência, né, de que não é da escola. Não é da escola. Né? É. A escola ajuda, pode até ajudar, mas é uma outra história. Exatamente. A educação vem de lá. Você vai para a escola aprender, você vai estudar. Né? Sim, é claro que dentro desse contexto são ensinadas algumas éticas e tudo mais, mas não é para jogar para lá. Não, não. A família, eu percebo assim, que muitas famílias, acho que não são todas, mas muitas famílias querem se isentar da responsabilidade. Exatamente. Né? Eu acho que é exatamente isso. E jogam. Aliás, se a gente for entrar nesse mérito, querida, a gente vai falar de tanta coisa aqui horrorosa, né? De como assim, eu sou de um tempo onde não se gritava com o professor, onde não se dizia para o professor, mas eu pago. Eu assisto um abuso, sabe? Pai e mãe que estejam me ouvindo, pelo amor de Deus. Claro, né? Não são as outras pessoas só que estão sendo prejudicadas. Seu filho vai pastar. Sim. Eu tenho até um exemplo de uma paciente minha, uma senhora, uma mulher já, né? E ela foi chamada à escola, uma escola de alto nível aqui em São Paulo, foi chamada a reclamar do filho dela. O que o filho fez? O filho, numa discussão na sala de aula, simplesmente ele se achou no direito de pegar a cadeira e arremessar a cadeira pela janela. Detalhe, lá embaixo estava o recreio das crianças pequenas. Não machucou ninguém, mas isso é um ato gravíssimo. Chamaram a mãe na escola para conversar com ela, colocaram o que tinha acontecido e, pasme, olha o que ela falou. Ela falou muito bem, quanto custa a cadeira? Ah, sim, mas é assim. Agora é assim. Então vamos voltar lá, que senão a gente vai falar muito disso aqui. Aliás, era ótimo se a gente marcasse uma... Não é? Era bom, pra gente falar disso, vamos ia ser ótimo. Vamos marcar. Mas vamos voltando aqui para o egocêntrico. Então, o egocêntrico, ele não vê o outro. Ele não vê o outro. Ele não vê o outro e, consequentemente, ele não vê a necessidade do outro, o tempo do outro, o desejo do outro. E esse exemplo da escola, com o papai e a mamãe, né? Que perguntam quanto foi, tá ali contribuindo e formando. Sim, por isso que o menino fez o que fez. Exatamente por isso. Como lidar com uma figura dessa? Colocando limites. Né? Então você fala, bom, mas eu não sou terapeuta dessa pessoa, eu não sou professor dessa pessoa, eu apenas namoro com essa pessoa ou convivo com essa pessoa no meu trabalho. Como é que eu vou fazer? Colocando limites. Né? Então, na hora que ele tentar ultrapassar o limite dele, você mostrar para ele, né, que não. Ele não sabe ouvir não, então ele vai ter que aprender. Né? Porque assim, é muito difícil você conviver com alguém que não ouve não aceita não e não respeita o não. Quando um egocêntrico está se relacionando com você, por exemplo, e ele quer invadir o espaço porque ele acha que deve e que pode, né? E você mostra para ele que não, no primeiro momento ele não vai aceitar. Ele vai ficar agressivo, né? Ele vai rebater, ele vai querer fazer com que você mude de ideia, ele quer convencer você de que você está errada e que ele está certo. Né? E se ele não consegue, ele passa por todas essas etapas, ele não consegue, ele vai se vitimizar. Ah, porque você está me perseguindo, porque você não gosta de mim, porque você está em implicância comigo. Né? Ele se coloca no papel da vítima. Não ceda. Fala, não, fulano, você está enganado. Né? Você não pode. Eu não estou fazendo nada disso. E é possível, tendo uma atitude dessa, essa pessoa passar a ter uma convivência com você um pouco fora dessa... Depende, assim, tem uma frase linda do Freud que diz assim, que a pessoa só muda quando as perdas que ela estiver tendo forem maiores do que o medo de mudar. A gente só muda, né, quando a gente percebe que a gente está perdendo coisas importantes na vida da gente e pessoas importantes na vida da gente. Né? A gente fala, opa, pera um pouquinho. Né? Eu perdi o emprego, eu perdi o marido, eu perdi o noivo, eu perdi a amizade. Então, o que está acontecendo? Né? Então, quando as perdas importantes começarem a acontecer, aí você para e pensa. Né? Então, você fala, isso, se você agir assim, se você colocar limite, isso resolve se a tua relação com ele for uma coisa importante para ele e ele perceber que ele pode perder. E é bom até que ele perca. Ok, mas aí continua contigo, talvez, porque o que eu quero dizer, é muito importante para mim, então mudou, começa a agir de uma outra forma, né? Mais compatível, com uma relação saudável e tudo mais, mas continua com os outros fazendo a mesma coisa. Aqui eu não posso mais fazer, mas aqui, afinal de contas, é uma doença da emoção. Então isso não muda,
né? Sim, Porque um não mudou com um, todos vão mudar, não. Não, e seria interessante que todo mundo agisse com ele como você age. Exatamente. Né? Porque mostrar para ele e falar, olha, fulano, você não, né? O mundo não gira. Mas eu acho que, na verdade, muita gente acaba aqui fazendo isso mesmo, né? Eu acho que mais papai e mamãe, mais não sei quem, sei que lá, não faz, mas acho que ele vai ter suas perdas, não vai ter outro jeito. Com certeza. Agora, eu queria falar de uma coisa muito importante, eu acho muito mais até do que da inveja, porque todo mundo fala inveja, tem inveja de mim, inveja. Essa é uma palavra, a minha avó dizia que essa palavra é brega, eu também acho. Inveja é ser brega, não é? Embora a gente saiba que é uma doença, essas pessoas também sofrem. Muito. Essas pessoas sofrem muito. Não é uma coisa que assim, pô, mas é que a gente fica com raiva, né? Tem um lado da gente, né? Porque racional, você vai falar, que saco, tem que aturar uma... Mas essas pessoas também sofrem. Agora, para mim, pior do que invejoso é a pessoa, eu acho assim, mais grave nesse sentido, a pessoa que tem o vício de sofrer. Isso deve ser horroroso demais. Tem gente que se alimenta disso, né, Malu? Se alimenta disso. Usa isso como uma muleta para caminhar ao longo da vida, né? Então eu sou infeliz, eu sou miserável, nada dá certo para mim, ninguém me ama, ninguém me entende, né? E usa a doença, muitas vezes, para ter afeto das outras pessoas, para ter atenção das pessoas. Muito pior, esta é a minha forma de viver, eu vivo assim, então eu vivo sofrendo, né? Sim, sim. E assim, eu tenho uma pessoa que eu atendo que assim, ela é casada com um homem muito bem sucedido, um homem de destaque, que tem um trabalho, que tem as pessoas que o admiram muito, e ela recebe as migalhas desse homem. Ela tem uma mulher que tem condições, tem inteligência, tem capacidade, né? Mas é uma pessoa que vive se lamentando de dores pelo corpo. Não que essas dores não sejam reais, até são, porque ela tem uma doença, enfim, que causa essas dores nela. Mas pergunta se ela vai ao médico para se cuidar. Ah, sim, eu sei como é. Ela começa a tomar o remédio, até vai, né? Às vezes não vai, mas quando vai, começa a tomar o remédio, para de tomar o remédio. Aí eu comentei com ela, será que você quer ficar boa mesmo? Será que você quer sarar de verdade? Né? Ou essa é uma maneira que você tem das pessoas olharem para você? Porque as pessoas, ela fala, só ele brilha. Então, a minha maneira de brilhar é através da doença, é através da penalização das pessoas. As pessoas têm pena dela, as pessoas se aproximam dela, né? E ela faz o corpo fala, né, Malu? Então, assim, o olhar dela, a expressão facial dela, a postura física dela, tudo isso mostra que ela é uma pessoa que está precisando de atenção, né? Então, é uma pessoa que sofre muito, você tem muita razão. A pessoa que, viciada em doença, né? Às vezes cura uma coisa, aparece uma outra. E é uma pessoa muito mais difícil de alguém tomar uma postura, não é verdade? Esse caso não é muito mais difícil de você tomar uma postura, como por exemplo, para um egocêntrico que você vira e fala assim, meu amor, olha só, comigo a história é outra. Você marcou essa hora, é essa hora. Primeiro, não marco mais nada para você. Segundo, se marcar, tô indo embora se tu não chegar com 5 minutos no máximo de atraso, ó. Sim. Uma pessoa dessa não é muito pior? Você vai falar para ela, escuta, não enche o saco, para com esse seu sofrimento chato. Como que você age com uma pessoa dessa? Às vezes as pessoas falam isso, né? Para, você está enchendo o saco, você cansa as pessoas. E aí ela chora, ela chora. É isso que eu estou te falando. Ela chora, né? Então, o que fazer com uma pessoa dessa? Se você tem intimidade com ela, se ela é uma pessoa do seu vínculo afetivo, familiar, ou de amizade e tal, mostra para ela isso, né? Com carinho, com respeito, né? Lógico, só vocês dois, sem outras pessoas, mostra para ela que ela tem outras coisas, né? Para atrair as pessoas para ela, que não precisa ser desta forma, isso, né? Essa ela, eu na acho. realidade, ela está se minimizando. Essa, né? Solange, eu acho pior. Sim. É difícil. É difícil porque, na realidade, ela está dizendo assim, olha, me ajuda. E ela vai buscar ajuda no lugar errado. É como eu sempre digo, não adianta, se você quer, eu quero conhecer Fortaleza. Aí você pega o avião e vai para o sul do Brasil, você não vai encontrar a Fortaleza lá. Porque está no lugar errado. Então, assim, ela quer carinho, a pessoa que vive doente, o hipocondríaco, por exemplo, né, que vive inventando doença, que vive em médico. O que ela está querendo, na realidade? O que essa pessoa está querendo? O que ela está dizendo com isso? Né? Ela está dizendo, olha, eu tô mal, eu estou precisando de atenção, estou precisando de carinho, estou precisando que alguém me valorize, que alguém fale comigo. Sim.
que alguém me ouça, né? É isso que eu estou precisando. Agora nós vamos passar, porque nós temos um pouquinho tempo. Ai, ficava aqui um tempão, menina, meu Deus. Bom assunto, né? E o invejoso, hein? Esse aí é danado, coitado. Todo mundo comenta, fala o tempo inteiro. O invejoso, vamos dar algumas características que a gente sabe. Algumas características do invejoso. Ele não acredita rapidinho. nele, né? Ele não acredita, na verdade é nele, não, né? Ele não acredita nele. Ele acha que ele não pode ter nada, ele acha que ele não merece nada. Não merece nada. Aí você fala, bom, mas da onde ele tirou isso? Porque todo mundo tem coisas boas, todo mundo tem coisas ruins, todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidade. Por que ele olha para ele e ele só vê defeito? Por que ele olha para ele e ele só vê impotência, impossibilidade de tudo, né? Mas essa impotência que faz ele perturbar a vida dos outros, né? Porque assim, o invejoso, ele olha para você e ele quer o que é seu. E ele tem raiva por você ter aquilo que você tem. Só que ele não levanta o bumbum da cadeira e vai trabalhar, e vai batalhar. Ele não estuda, ele não investe, porque ele se sente incapaz de fazer tudo isso. Bom, isso também gera para o outro uma energia horrorosa, né? Muito fora isso. Porque ele afasta, né, Malu, as pessoas dele. Né? Porque ele passa uma energia ruim. E ninguém gosta de estar junto de alguém, né, que você percebe que a pessoa olha para você com um olhar negativo. Com um olhar sabe, isso é meu, você está com alguma coisa que é minha e eu vou tomar de volta. Né? O invejoso, assim, ele se incomoda com o sucesso do outro. E eu acho não, gente, eu tenho quase certeza, que não é o teu dinheiro, não é o teu carro, não é teu apartamento. Não é. Era isso que eu ia te falar. Não é isso, Malu. Pessoas invejam a tua força. Exatamente, o teu brilho. Eu não sei se você conhece, não sei se o pessoal que está assistindo a gente conhece a historinha do vagalume e da serpente? Ah, sim, já ouvi falar. Mas conta novamente, algumas pessoas podem não conhecer. Essa história é linda, né? É linda e é trágica, é triste e é real, né? Diz que era uma vez um vagalume e uma serpente. E a serpente começou a perseguir o vagalume, queria pegá-lo. E ele fugindo. E ela perseguindo. 1 dia, 2 dias, 3 dias, o vagalume já exausto. E ela lá, perseguindo. Aí uma hora ele não aguentou mais, cansado, parou na frente dela e falou assim: Dona Serpente, eu posso lhe fazer 3 perguntas? Aí ela, do alto da sua arrogância, né, olhou para ele e falou: olha, eu não costumo fazer concessão não, tá? Mas como eu vou te devorar mesmo, pode perguntar. Ele olha para ela e fala assim: eu pertenço à sua cadeia alimentar? Ela falou: não. Aí a segunda pergunta: eu te fiz algum mal? Não. Aí a terceira pergunta: por que você quer acabar comigo? E a resposta dela: porque eu não aguento ver você brilhar. Nossa. Ui, que pesado. E quantos vagalumes, né? E quantas serpentes. E quantos vagalumes e quantas cervejas estão por aí. Né? Solange, olha, eu fico encantada. Menina, a gente tinha tanta coisa para falar, né? Imagina se a gente volta àquela coisa da escola, como que a gente vai tirar um monte de história daí. Ai, isso é muito bom. Sim. Infelizmente, minha querida, nem falei para você, tá vendo? Olha a Sorquide aqui para enfeitar a sua visita aqui no programa. Cenário assim impecável. Menina, né? Isso aqui é da Santa Flor. Ai, que lindo. Maravilhoso. Muito agradecer esses meninos. Além de tudo, viraram meus amigos, um fofo. Assim que é bom, aquela né? loja é tudo de bom, essa floricultura é o que há. Então, assim, em primeiro lugar, São Paulo, que são esses meninos. E tem presente mais bonito, mais tocante, né? Você precisa ver as coisas que eles têm lá, você não está entendendo. As coisas que eles têm lá é impressionante. Eu vejo cada cor, cada formato que eu falo, gente, isso aqui é de verdade? Vamos lá ver se é verdade. Lindo demais, um espaço maravilhoso. Lindo. E tem aí o GC deles, www.santacor. Olha, o menino me esculhambou falando do meu pé. Vou dar uma resposta para ele só na semana que vem. Ele foi agressivo, mas não tem problema não. Depois eu explico para você, tá, meu amor? Solange, muito obrigada. Obrigada, por você ter vindo. Fiquei feliz demais. Espero que você volte muitas vezes. Nós vamos marcar outras vezes. Vamos. Muito obrigada pela honra do convite. Foi um prazer estar aqui. Nada, eu E é só me chamar que eu venho. Olha, nós temos ali, inclusive vai estar lá na descrição do programa tudo direitinho, o seu GC.
Mas a gente pode falar aqui rapidinho. Fala para mim o seu Facebook. Olha lá, ó, www. Tá lá. Esse é o blog. O seu blog. Né? É o blog, é www.solangemelopsicologa.blogspot.com. Quem quiser também conversar comigo no Facebook é Solange Melo Psicóloga. Melo com L só. Solange Melo Psicóloga. E tem o e-mail, quem quiser entrar em contato, é solangemelopsicóloga@gmail.com. E vai estar lá bonitinho lá na descrição. Minha querida, fofa, muito obrigada, viu? Menina, você viu que nós estamos reinando de pretas hoje, né? Solange Maria. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que vocês gostaram. Um beijo grande. Até a próxima semana.